Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, dando sequência, dando continuidade à mini reforma da Previdência comigo, Hermes Arraes, na nossa querida rede LFG, trabalhando com o colega que almeja o cargo de técnico do Seguro Social, o concurso do INSS, que na rede LFG está completo, são 50 horas de direito previdenciário, mais estas horas aula de atualização, trazendo toda a reforma, a mini reforma efetivada na Previdência, ok? Que é a Lei 13.846, fruto de uma medida provisória, a medida provisória 871, lá de janeiro, que foi bastante alterada, bastante modificada e convertida finalmente em lei, a Lei 13.846. E o colega viu comigo, até o bloco anterior, as disposições relativas à pensão por morte. E a partir desse instante eu quero conversar com os colegas sobre o benefício de auxílio-reclusão. Auxílio-reclusão, que também sofreu bastante alteração, foi bastante modificado. Auxílio-reclusão, ele é disciplinado num único artigo, o artigo 80 da Lei 8.213, apenas um artigo, o artigo 80, que agora era um artigo muito curtinho, muito sintético e agora foi ampliado. Teve uma nova redação que foi bastante ampliada, foram ampliadas as disposições sobre o auxílio-reclusão. Por primeiro, quem tem direito ao auxílio-reclusão? A semelhança do que acontece com a pensão por morte, o auxílio-reclusão só tem direito quem é dependente. Para ter acesso ao benefício auxílio-reclusão, tem que comprovar ser dependente. Dependente que está lá no artigo 16 da Lei 8.213, ok? E o artigo 16 divide os rolos de dependentes em três classes, classe 1, classe 2 e classe 3. Classe 1, cônjuge, companheiro e filhos. Classe 2, os pais. Classe 3, os irmãos, ok? Com certas peculiaridades que não cabe aqui nesse curso de atualização trazer aos colegas, porque nós vimos o nosso curso completo de técnico seguro social, ok? O benefício de auxílio-reclusão, portanto, primeira informação que eu quero recordar, reavivar com os colegas, que não é um benefício devido ao segurado. Por vezes, no exame do concurso público, indaga benefícios devidos ao segurado e relaciona, dentre as alternativas, auxílio-reclusão. E o colega deve saber, auxílio-reclusão não é devido a segurado da Previdência. Auxílio-reclusão é devido a quem ostenta a roupagem de dependente de um segurado, ok? Pois bem, então toda vez que o segurado venha a ser preso, o segurado venha a ser recluso, há o direito, em prol do dependente, a um benefício chamado auxílio-reclusão. Esse benefício auxílio-reclusão, ele sofreu muitas alterações. A primeira grande alteração sofrida nesse benefício foi na emenda constitucional número 20 de 98, a reforma da Previdência de 1998. Lá no governo Fernando Henrique teve uma reforma da Previdência, a emenda constitucional número 20. E a emenda constitucional número 20 o que fez? Trouxe uma restrição a esse benefício, que só ficou cabível no caso de ser preso um segurado que seja considerado de baixa renda. Somente se o segurado for de baixa renda, que na época da reforma da Previdência, lá em 1998, na Constituição, na emenda 20, ficou fixado o valor de R$ 360. Quem ganhasse até R$ 360 era trabalhador de baixa renda, era segurado de baixa renda, se sendo preso, dá ensejo auxílio-reclusão aos dependentes. Esse valor, R$ 360, ele deve ser, nos moldes ditados na Constituição, reajustado todos os anos. Todos os anos ele é reajustado. Reajustado para atualizar esse montante, ele é reajustado com base no mesmo indexador, da mesma forma, no mesmo indexador dos reajustes dos benefícios previdenciários. Então, todos os anos, a aposentadoria e pensão por morte são reajustados, o valor é reajustado. Também esse valor que lá em 1998 era de R$ 360, ele é reajustado anualmente, que é com base no indexador previsto em lei, lá no artigo 41 da Lei 8.213. Esse indexador é o INPC. INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que ele é editado, ele é apurado pelo IBGE. É o IBGE que apura, que elabora esse INPC. Então, todos os anos é com base no INPC, certo? Então, essa informação o colega tem que guardar. Para ter acesso ao auxílio-reclusão, deve ser dependente de um segurado de baixa renda. O segurado de baixa renda é um valor fixado na reforma da Previdência, lá em 1998, em R$ 360,
que é reajustado todos os anos pelos mesmos critérios e indexador dos reajustes dos benefícios previdenciários, ok? Perfeito? Pois bem, dito isso, vamos ver agora com os colegas o artigo 80. Acabei de salientar que uma das alterações nós já vimos no auxílio reclusão. Qual foi uma das grandes alterações que nós presenciamos no auxílio reclusão? Nós falamos lá atrás, em blocos anteriores aos colegas, que o auxílio reclusão, lá no artigo 25 da Lei 8.213, sofreu uma alteração para dizer que o auxílio reclusão passa a exigir o requisito carência. Então, deve ser, além de segurado de baixa renda, ok? Comprovar que é de baixa renda o segurado que foi preso, deve comprovar que esse segurado que foi preso de baixa renda, ele já contribuiu para a Previdência por um certo lapso de tempo mínimo. Qual é o mínimo que ele deve comprovar para dar direito aos dependentes ao benefício do auxílio reclusão? O tempo mínimo de 24 meses, 24 contribuições mensais. Então já tem que ter contribuído com a Previdência por pelo menos 2 anos, 24 meses. Ok? Então, aquela pessoa que está no primeiro emprego, começa a trabalhar, passados 10 meses, vem a ser preso, ainda que seja de baixa renda, não vai gerar direito a auxílio reclusão aos seus dependentes. Não vai gerar direito, ok? Porque ele precisa já ter trabalhado, ele precisa ter contribuído com a Previdência por pelo menos 24 meses, ok? 24 meses ou mais, 2 anos ou mais. Okay? Se não tem 24 contribuições, não haverá de se falar em direito a auxílio reclusão. Tranquilo? Vamos ver então agora a redação do artigo 80, redação dada ao artigo 80 da Lei 8.213, pela lei que trouxe a mini-reforma da Previdência. No slide. Então temos então, artigo 80, o auxílio reclusão, cumprida a carência que nós já estudamos de 24 meses de contribuição, será devido, esse benefício será devido a quem? A quem que ele é devido? Será devido a quem? Nas mesmas condições da pensão por morte. Isso é importante, eu vou comentar com os colegas daqui a um pouco. Será devido para quem? Aos dependentes. Então, a primeira grande que eu realço agora os colegas não pode esquecer, e já trabalhamos bastante isso no curso, ok? De técnico de seguro social aqui na rede LFG, 50 horas que o colega esteve conosco, que é devido aos dependentes de um segurado de baixa renda. Então, na prova, o colega tem que saber quem é que deve ser adjetivado de baixa renda. Comigo na tela. Importante, eu vou revivar porque essa questão o examinador não cansa de fazer. Quem é que deve ser de baixa renda? Quem deve ser de baixa renda? Quem deve ser adjetivado de baixa renda é o segurado, não o dependente. Portanto, abra o olho. Na hora da prova, o que o examinador faz? Ele inverte. A assertiva, se estiver invertida, é devido ao dependente de baixa renda. Está errado. Não é o dependente que deve ser de baixa renda. Não importa a renda do dependente. A renda que importa é a do segurado. A lei exige que o segurado seja de baixa renda, ok? Quem deve estar adjetivado de baixa renda é o segurado e não o dependente. Fique atento, não confunda, ok? No slide. Então, ao segurado de baixa renda, ao segurado que deve ser de baixa renda, recolhido à prisão em regime fechado. Veja, aqui está uma segunda grande novidade. A primeira foi a carência. A segunda grande novidade é o regime fechado. Comigo na tela. Quem é preso, ele pode ser preso em regime fechado, regime semi-aberto ou semi-fechado. É uma mesma, né? O copo de água está meio cheio ou meio vazio. É a mesma coisa, meio cheio, meio vazio. Regime semi-aberto ou semi-fechado. É a mesma coisa. Costuma-se falar mais semi-aberto, ok? Mas é a mesma coisa que semi-fechado. Então, regime fechado, semi-aberto e aberto, ok? Regime aberto, antes dessa lei, não dava direito ao auxílio reclusão. Regime semi-aberto, antes dessa lei, dava direito ao auxílio reclusão. Agora, com esta lei, regime aberto e semi-aberto não dão direito ao auxílio reclusão. Nem aberto e nem semi-aberto. Então, aberto não mudou nada essa lei. Foi no regime semi-aberto. Semi-aberto ou semi-fechado, é a mesma coisa. Regime semi-aberto ou semi-fechado, que antes dava direito ao auxílio reclusão, agora não dá mais. Somente o segurado
preso no regime fechado, é presídio realmente. Presídio, ok? E a tornozeleira eletrônica não dá direito ao auxílio reclusão. Somente regime fechado tem que estar no presídio, ok? Ser regime fechado, cumprindo pena em regime fechado. Quem começa cumprindo pena em regime fechado, ele tem direito à progressão de regime. Quando acontece a progressão de regime, por bom comportamento, pelo tempo da pena já cumprido, acontece a progressão de regimes. Acontecendo a progressão de regime, ele migrando do regime fechado para o semiaberto, já não há mais direito à percepção de auxílio reclusão pelos seus dependentes, ok? Não haverá mais direito. Progrediu de regime, perdeu o direito, o dependente desse segurado de baixa renda preso, de receber o benefício de auxílio reclusão. Entendido? Capito? Maravilha. Voltando ao slide. Então, somente o regime fechado, essa é uma outra grande novidade. Que não receber remuneração. Sim, ele não pode receber remuneração da empresa. Existem algumas situações que o segurado ele é preso e continua recebendo uma remuneração da empresa. Há vezes em que o segurado ele é preso por uma questão ligada à empresa. Vamos imaginar, por exemplo, uma empresa tem um funcionário e o funcionário se vê envolvido numa operação policial, num escândalo de licitação, por exemplo, que a empresa está, e acha que o funcionário que foi subornar, por exemplo, e ele vem a ser preso. Então ele é preso, algumas vezes, em razão de uma situação que envolve a empresa. Então a empresa fala, olha, ele está envolvido numa situação aqui da empresa, então nós vamos garantir à família o pagamento do salário mensal. Ok? Vamos garantir também um advogado para defender esse nosso empregado. Nessa situação, não será cabível o pagamento de auxílio reclusão. Ainda que ele seja de baixa renda, não caberá auxílio reclusão. Por quê? Ele continua recebendo remuneração por parte da empresa. A grande regra, não sendo situações como essa, a pessoa sendo presa, a empresa não está prestando serviço, não terá salário. Ok? Essa é a regra mais comum, mas existem exceções, por isso que a lei pontua. Se a empresa continuar pagando remuneração, não há de se falar, portanto, do cabimento de auxílio reclusão. Ainda que preenchidos outros requisitos, não haverá de se falar do cabimento do auxílio reclusão, ok? No slide. Então, não receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de auxílio doença. Nós vimos aqui, o colega viu comigo, sobre o auxílio doença, recorde? Nós falamos sobre o auxílio doença. O que nós falamos sobre o auxílio doença? Nós dissemos sobre o auxílio doença, o que? Vimos que foi uma outra novidade na lei. A lei diz que quem recebe auxílio doença, nós vimos isso em blocos anteriores, artigo 59 da Lei 8.213 com a nova redação. Quem recebe auxílio doença e venha a ser preso, porque veja, ele está licenciado da empresa, ok? Está afastado da empresa, licenciado recebendo auxílio doença. Ele está recebendo auxílio doença e ele vem a ser preso. Se ele vem a ser preso, nós vimos que o auxílio doença é suspenso. Ocorre a suspensão do pagamento do auxílio doença por 60 dias, fica suspenso o auxílio doença. Passados 60 dias, se ele continua preso, o auxílio doença é cessado. Recordam-se? Pois bem, aqui quem está em gozo de auxílio doença nos fala, não tem direito ao auxílio reclusão, ok? Essa disposição está reforçando aquela alteração que houve no artigo 59. Então, artigo 59, está recebendo auxílio doença e venha a ser preso, cessa o auxílio doença. Aí caberá falar-se de auxílio reclusão, porque suspendeu o auxílio doença por 60 dias e se ele continua preso é cessado o auxílio doença. Ok? Tranquilo? Voltando ao slide. Não pode receber também pensão por morte, não pode estar nem pensão por morte, nem salário maternidade, nem de aposentadoria e nem de abono permanente de serviço. Então veja, se ele está recebendo uma prestação em pecúnia, uma aposentadoria, por exemplo, ele tem renda para manter a família, aí não faz sentido, ok? Se já recebe uma pensão por morte, tem renda para se manter, não faz sentido receber esse benefício para manter a família. Se está recebendo salário maternidade, está recebendo uma renda para manter a família. Aqui, o que cabe, alguma anotação, alguma até crítica, é ter mantido, já estava na redação anterior, mas se manteve abono de permanência em serviço. Esse benefício foi extinto. Foi extinto já no século passado. Abono de permanência em serviço é um benefício que foi extinto, já não existe mais a longa data, no século passado. Foi na década de 90 que foi extinto o abono de permanência em serviço. Não existe mais. Existe abono de permanência em serviço
no regime próprio dos servidores públicos. No regime próprio, lá no artigo 40, a gente vai encontrar o que é isso. Antigamente, e vale a pena conversar com pessoas um pouco mais de idade, esse benefício, abono de permanência em serviço, ele era conhecido popularmente como pé na cova. O que era o pé na cova? Era o abono de permanência em serviço. O que era esse benefício? Era um benefício que existia, não existe mais no regime geral de previdência social, desde a década de 90 do século passado. Esse benefício, toda vez que o segurado atingia os requisitos para se aposentar e decidia não se aposentar. Então, ele já tinha preenchido os requisitos, bastava requerer no INSS, mas ele não fazia o requerimento. Então, em razão dele não ter requerido a aposentadoria, o INSS concedia a ele um percentil, um valor mensal, para ele, porque ele estava protelando a aposentadoria. Então, para a Previdência era vantagem, ao invés de pagar o valor da aposentadoria, pagava um pouquinho, todos os meses, até o momento que ele decidisse se aposentar. Então, se ele recebia essa renda, não era cabível a concessão de auxílio reclusão, porque ele recebia uma renda pequena, mas ele recebia. Abono de permanência em serviço, aqui a lei foi uma oportunidade para excluir, mas não excluiu, então não nos interessa. Então, o colega tem que saber, abono de permanência em serviço existe? Estava lá no artigo 18 da Lei 8.213, tinha abono de permanência em serviço. Foi riscado, não existe mais, foi revogado há muito, muito tempo, ok? Só existe abono de permanência em serviço em regime próprio de servidores públicos. Só o servidor público com regime próprio que preenche os requisitos, nós falamos, o servidor público se torna elegível. O servidor público se torna elegível. O que é se tornar elegível? É de eleição? Não. É que ele preenche os requisitos para uma aposentadoria. O servidor público, portanto, elegível, que preencheu todos os requisitos para se aposentar em regime próprio, servidor público federal, estadual ou municipal, ele pode falar, eu tenho os requisitos, mas não quero me aposentar. Não quero me aposentar agora, quero continuar trabalhando. Então ele recebe um abono de permanência em serviço. Esse abono como que é? Ele recebe um crédito do valor da contribuição previdenciária que é descontada dele. Porque ele está trabalhando, não está? Tem contribuição previdenciária descontada. Desconta a contribuição e vem o crédito. Então desconta, por exemplo, R$500 de contribuição e vem um crédito de abono de permanência em serviço de R$500. Então sai R$500 do contra-cheque dele e entra R$500. Ok? Entendido? Em regimes próprios, não existe em regime geral. E a lei perdeu a oportunidade, não sabemos por quê, de excluir isso que já não existe mais a longa data. Voltando, vamos ver, então, vimos o CAPT. Só quero mencionar uma informação que ficou pendente, que é o asterisco que eu quero conversar agora com os colegas. O artigo 80, no seu CAPT, nos fala que o auxílio reclusão vai ser concedido nas mesmas condições da pensão por morte. Meus amigos, então nas mesmas condições, será devido às mesmas condições da pensão por morte. Sempre tente raciocinar no que não estiver no artigo 80, como seria na pensão por morte. Então, para responder questões, por vezes, claro, que seria uma questão um pouco mais, exigiria um pouco mais, e no concurso de nível médio, talvez o examinador não fizesse uma questão como essa, mas se fizer uma questão um pouco mais elaborada, um pouco mais profunda, o colega tem que saber a resposta. Qual é uma questão mais difícil? Ele pegar um ponto que não está no artigo 80 e perguntar como que seria no auxílio reclusão. Por exemplo, qual é o termo inicial do auxílio reclusão? O auxílio reclusão é devido a partir de qual momento é devido ao auxílio reclusão? Para saber isso, nós temos que ler o artigo 80. O artigo 80 fala o termo inicial? Não fala. Se não fala, é nas mesmas condições da pensão por morte. Como que está lá na pensão por morte? Só temos que lembrar, na pensão por morte, o segurado morre, é óbito. No auxílio reclusão, o segurado é preso, ok? Temos que lembrar, quem morre não volta mais. Auxílio reclusão, um dia ele é solto, ok? Então você tem que fazer pequenos ajustes quando for necessário. Portanto, eu vou ter, lá na pensão por morte nós vimos, que a pensão por morte é devida a contar da data do óbito. Então, no auxílio reclusão é devido à data da reclusão, da prisão do segurado, certo? Desde que o requerimento seja feito, diz lá na pensão por morte, em até 180 dias, se o dependente tiver menos de 16 anos de idade, que é a novidade que nós vimos, menos de 6 meses. Então, se morreu e fizer o requerimento em até 6 meses, os dependentes tenham menos de 16 anos de idade, o benefício vai ser pago desde a data do óbito, certo? Então, no auxílio reclusão, se o dependente tiver menos de 16 anos de idade e fizer o requerimento em até 6 meses, recebe desde a data da prisão, certo?
2, se o dependente tem mais de 16 anos de idade, o prazo é de 90 dias. 90 dias. Se o requerimento for feito até 90 dias, recebe desde a data do óbito, na pensão por morte. Então, no auxílio reclusão, se o dependente tem mais de 16 anos de idade, receberá desde a data da prisão, se fizer o requerimento em até 90 dias, certo? E se ultrapassa esse marco dos 180 e dos 90 dias? Se ultrapassa esse marco, entra DER. Recorda-se da DER, não é isso? Está lá no claustro psíquico do colega, não é isso? O que era DER? Data de entrada do requerimento. DER, data de entrada do requerimento. Então, se ele ultrapassar a marca dos 180 dias, se menor de 16 anos, ou a marca de 90 dias, se maior de 16 anos de idade, vai receber o benefício a partir da entrada do requerimento. Entendido? Perfeito? Maravilha, meus amigos. Vamos voltar então, vamos ver o parágrafo 1º. Artigo 80, parágrafo 1º, no slide. Nos fala, parágrafo 1º, o requerimento de auxílio reclusão, então, o parágrafo 1º, o requerimento de auxílio reclusão será instruído com certidão judicial, que ateste o recolhimento efetivo à prisão e será obrigatória a apresentação de prova de permanência da condição de presidiário para manutenção do benefício. Então veja, o que a lei nos traz aqui é algo bastante razoável, tem que ter a prova de que ele está preso e a prova que ele continua preso. Então, obrigatoriamente, a prova de que está preso e obrigatoriamente a prova de que ele continua preso, porque o benefício só é devido enquanto ele estiver preso, estiver recluso. Uma vez solto, ocorrendo a progressão de regimes do fechado para o semiaberto, cessa a manutenção do benefício de auxílio reclusão. Bem claro? Então, deve sim a autoridade, a autoridade carcerária deve fornecer, dizendo, continua sob os nossos cuidados o cliente X, o preso, Continua preso, continua aqui, nessa unidade carcerária. Então, tem que constar uma certidão dizendo isso, ok? Só que certidão, papel, meus amigos, é coisa um tanto quanto do passado. A gente tem que se modernizar. E nós vamos ver na sequência que a lei vai fazer isso, vai fazer uma modernização, um up-to-date, vai fazer uma atualização dizendo, manda por meio digital, se for possível, ok? Então vamos dar sequência, vamos ao parágrafo 2º, metade de tela. O artigo 80, no parágrafo 2º, nos diz, o INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro de presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão. Porque, mais uma vez aqui, está preocupado o ente público com o quê? A demora na informação. Vai manter o pagamento de um benefício que, às vezes, já está solto. Até chegar a informação para o INSS que ele está solto, já passados 2 meses pagando o benefício indevidamente, ok? Então, ter um convênio, um cadastro para receber essas informações. Não ficar na dependência de que essa informação chegue até o INSS pelas mãos dos dependentes. E sim, que haja um outro mecanismo para que seja imediato. Foi solto hoje, já por um convênio, o INSS recebe essa informação e cesse o pagamento do benefício. No parágrafo 3º consta, para fins do disposto nesta lei, considere-se segurado de baixa renda. Segurado de baixa renda. Nós falamos a respeito, então, reavivando agora no parágrafo 3º. Aquele que, no mês da competência do recolhimento à prisão, então a gente olha no mês em que ocorreu a prisão. Então, no mês que ocorreu a prisão, que nós vamos olhar. Mês da competência, tem a renda, ele vai ter que ter uma renda apurada nos termos do parágrafo 4º que nós vamos ver, que é uma novidade, parágrafo 4º é uma novidade, o valor igual ou inferior. Então, ou ele é igual ou inferior, ok? Igual ou inferior, menos, aquele previsto no artigo 13 da emenda número 20. O que era a emenda número 20? A reforma da Previdência, de 1998. Que era quanto? Lá naquela época era R$ 360. Então, lá no artigo 3 da emenda 20 falou-se R$ 320, que vai ser corrigido pelos índices de reajustes aplicados pelos benefícios do regime geral. Então, o mesmo critério de reajustes das aposentadorias e pensões todos os anos, esse mesmo critério, esse mesmo indexador, que é qual? É o INPC.
com base nesse INPC que é atualizado todos os anos esse valor, certo? Ok? Maravilha. O parágrafo 4º nos diz, que a aferição, que é a forma, essa é uma grande novidade. A aferição da renda mensal bruta, isso o colega tem que se atentar na hora da prova, ok? O examinador vai trocar por renda mensal líquida. Não olho a renda mensal líquida, eu olho a renda mensal bruta, ok? Quanto o segurado recebe? A renda mensal bruta. Eu não vou fazer descontos, eu não vou descontar valores, é a renda mensal bruta. Essa renda mensal bruta, para o enquadramento como segurado de baixa renda, havia uma discussão judicial muito grande. Por quê? Como regra, quando o segurado é preso, o que acontece? O segurado ganha R$5.000 por mês, vamos supor, R$5.000. Então não é alguém de baixa renda. Para ser de baixa renda é até R$1.250. Para ser de baixa renda hoje é até R$1.200. O colega não precisa decorar esse valor, ok? Só a sistemática. R$1.250 hoje é de baixa renda, até R$1.250. Acontece que, se um segurado ganha R$5.000, nós tínhamos um problema, porque quem é preso, ele não é preso lá no dia 28, 29 do mês. Ele pode ser preso lá no dia 1, no dia 2 do mês. Então, se ele é preso no dia 2, ele recebe salário só de 2 dias. E o salário de 2 dias dava, por exemplo, R$600. Aí ele se enquadrava como de baixa renda. Claro, o INSS não fazia isso. O INSS considerava sempre o salário mensal, ok? Mas aí dizia, mas poxa, olha quanto ele recebeu. Ele recebeu R$600, equivalente a 2 dias de trabalho, por exemplo. A conta nem vai dar essa, ok? A intenção é que o colega entenda o raciocínio. E então existia polêmicas, diversas polêmicas. Aí para resolver isso, veio agora a lei e falou, olha, para sabermos se ele é ou não é de baixa renda, o cálculo vai ser feito assim, como? Vamos pegar a média dos salários de contribuição apurados em 12 meses anteriores. Então, vamos pegar os 12 meses anteriores quanto ele recebeu. Então, vamos pegar os 12 meses anteriores que ele recebeu. Então, ele foi preso. Ocorreu a prisão? Então, com a prisão, nossa, essa prisão ficou horrível. A caneta ficou horrível. Então, ocorrida a prisão, nós vamos pegar, nós vamos pegar os 12 meses anteriores, os salários de contribuição dele, em até 12, ok? Vamos pegar 12 salários dele de contribuição e vamos fazer uma média, para ver se na média ele é ou não de baixa renda. Aqueles R$1.250 hoje, como que é esse R$1.250 hoje? Era R$360 em 1998, que foi reajustado anualmente pelo indexador INPC, que é o mesmo índice de reajuste das aposentadorias e pensões, dos benefícios previdenciários, que chega a esse patamar hoje de aproximadamente R$1.250, ok? Esse R$1.250 o colega não precisa decorar, ok? Isso não é exigido na prova. Só o mecanismo de atualização que é exigido, ok? Que nós vimos no parágrafo 2º. Anteriores ao recolhimento da prisão. Então agora, toda uma discussão que existia não existe mais. Pegamos os 12 últimos salários de contribuição e fazemos uma média e verificamos se essa média está acima ou abaixo do valor fixado como de baixa renda, ok? Parágrafo 5º, importante, a modernização. A certidão e a prova de permanência na Constituição Empresarial poderão ser substituídos pelo acesso à base de dados por meio eletrônico, muito mais lógico, sensato, racional, por meio eletrônico. Então, esse convênio que será celebrado, que nós vimos, para que possa permitir que o INSS tenha acesso ao banco de dados das unidades carcerárias, ok? Para que ele seja informado no mesmo instante em que é solto, ele já seja informado e altere o seu sistema para cessar o pagamento indevido, que será, a partir de então, do benefício auxílio reclusão, ok? A ser disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ok? Com dados cadastrais que assegurem a identificação plena. Então, a preocupação também que nós temos aqui é aquela que eu já mencionei aos colegas, que acontecia com certidão de óbito. Tá bem? Então, a lei, ela enfatiza bastante isso. Identificação plena do segurado da condição previdenciária. Identificação plena. Por quê? Principalmente com certidão de óbito, acontecia demais de fornecer certidão de óbito de segurado, de um aposentado, só que com poucas informações ocorria muito homonímia, muitos homônimos. Então, o nome era comum, nome, sobrenome comum, e coincidia, e nós já pegamos isso,
a data de nascimento. Então, data de nascimento, né? E vinha poucas informações de onde nasceu, filiação, e acontecia essas situações. Vamos fechar nesse instante esse bloco e dar sequência no bloco posterior com mais auxílio reclusão na veia. Informações que o colega precisa saber, porque serão alvo do seu concurso público na sua prova. E o colega vai fazer bonito no concurso público, eu tenho certeza. Até logo mais, forte abraço, sucesso!